Gravando, presidente. Bom dia a todos. Hoje é 8 de dezembro de 2023. São 8 horas e 39 minutos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Vamos iniciar a sessão de hoje pelo processo de Adstec Brasil Informática, AIM 4.142.789, recurso ordinário de relator Dr. Walter. Presidente, poderia liberar a edição só para eu poder colar o voto? Acabei de liberar. Obrigado. Só um segundo, presidente. Pronto, presidente, eu vou fazer a leitura do voto, presidente. Só um momento. Bom, presidente, eu vou ler, o voto é curto, eu vou ler aqui para justificar o pedido de conversão do julgamento em diligência. Então, trata-se de recurso ordinário contra a decisão de primeira instância que julgou procedente a acusação fiscal em relação ao item 1.1, bem como reconheceu a extinção do crédito tributário por pagamento, no que diz respeito aos itens 2.2 e 2.3 do auto de infração 41427890. O relato da acusação fiscal do item 1.1 é o seguinte: deixou de pagar ICMS nos períodos de 10 de 2017 a 12 de 2018 por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas, com operações de remessas relacionadas ao artigo 7º, inciso 1 do RICMES, não classificado como armazém geral junto aos órgãos competentes. Em seu recurso, a recorrente alega o seguinte: nulidade da suposta decisão, ainda não publicada, do controle de qualidade, sugerindo a não lavratura do auto de infração, esse é o item 1, nulidade do auto de infração por falsa presunção, vez que as mercadorias foram adquiridas com substituição tributária, ausência de prejuízo ao erário paulista, operações sujeitas à sistemática da substituição tributária, remessa para armazém, aplicação da ADC 49, aplicação da súmula TIT número 10, indevida atualização da base de cálculo da multa. A douta representação fiscal pugnou pelo não provimento do recurso. As folhas tais, a representação fiscal traz uma posição bastante relevante do julgador de primeira instância para a confirmação de que estamos diante de operações de armazéns de produtos com antecipação tributária, se não vejamos. Aí eu transcrevo, presidente, a parte do parecer da representação fiscal, que é o item 25. E nesse item também ele reproduz parte do voto do julgador de primeira instância. E eu vou só ler aqui os pontos destacados. Como bem explicitou a decisão singular, trata-se de mera alegação desprovida de conteúdo probatório. E aí, no item 25 da decisão de primeira instância, o julgador diz o seguinte: as notas fiscais emitidas pelo contribuinte objeto da acusação não condizem com tais alegações. Não há nenhuma informação de que as mercadorias estavam sujeitas à substituição tributária e de que o imposto for anteriormente recolhido, como no Código de Situação Tributária e nas informações complementares que deveria constar a indicação de que o imposto foi recolhido por substituição, conforme determina o artigo 274 do RICMES. Em contrapartida, as informações fornecidas nas notas fiscais pela própria autuada ressaltam tratar-se de operações sem incidência de imposto por ser remessa para armazém geral. Essa é a parte mais relevante, presidente. Entendo que duas questões devam
perdão, só para acertar aqui, devam ser saneadas antes do julgamento do mérito, quais sejam. Se a Comissão de Controle de Qualidade realmente proferiu parecer no sentido de sugerir a não lavratura do presente auto de infração e se ainda não foi publicada tal decisão. E se todas as notas fiscais relacionadas na planilha elaborada pelo agente fiscal de renda 8/10 contemplam produtos que tiveram a cobrança antecipada do imposto. Até porque, caso tenha ocorrido, não haveria exigência de imposto, mesmo em se tratando de remessa para armazém para estabelecimento paulista irregular, embora tal fato não exima a recorrente pela responsabilidade por multa regulamentar. Por essas razões, converto o julgamento em diligência para que 1. Os autos sejam remetidos ao agente fiscal de renda para que se certifique e traga aos autos a decisão da Comissão de Controle de Qualidade. A recorrente, no item 2, a recorrente demonstre, por meio de planilha e vinculação dos documentos, que as notas fiscais relacionadas no demonstrativo 1, folhas 8.10, contemplam produtos com ou sem imposto antecipado, contendo, no mínimo, informações sobre a nota fiscal de entrada, aquisição de produtos, NCM e descrição do produto. E a nota fiscal de remessa para armazenagem também com as mesmas, com as mesmas informações sobre a NCM e a descrição do produto. Item 3. Após a juntada da referida planilha acima, item 2, ao agente fiscal de renda para que analise os documentos e confirme se, no mesmo período, houve aquisição dos mesmos produtos sem antecipação do imposto, realizando as diligências que entender necessárias. E no item 4, por fim, a representação fiscal para o seu parecer final, especialmente sobre o seu posicionamento de cobrança de imposto em operações de remessa e retorno para estabelecimento armazenador paulista, mesmo que irregular, com produtos com antecipação de imposto. Presidente, só justificando aqui a questão da diligência, é porque é o seguinte, a versão do julgador de primeira instância, também acompanhada pela representação fiscal, é de que não houve comprovação, né, dessa situação, de notas, de antecipação, e analisando os documentos, o fornecedor é bem conhecido no mercado de eletrônicos, né, mundialmente falando. E lá constam as notas fiscais com todos os indicativos de antecipação tributária. Então, assim, quando fala que não trouxe nenhuma informação, fica um pouco estranho. Então, por isso, estou sugerindo a conversão do julgamento em diligência, para que haja manifestação por parte do agente fiscal de renda, para que o contribuinte também tenha a possibilidade de nos nortear ali o que está acontecendo com aquelas notas fiscais na relação 8, as folhas 8/10, porque ali estão todas as notas fiscais, né, objeto da autuação, não tenham essas notas, as DANFs, o contribuinte traz as DANFs de remessas, de remessa para armazém, as DANFs, por exemplo, de compra, aquisição desses produtos com indicação de antecipação tributária. Então, para não entrar no mérito e falar assim, não, eu estou julgando aqui, eu gostaria que o agente fiscal de renda se manifestasse de forma conclusiva, tem, não tem, a própria contribuinte também fizesse a vinculação desses documentos para esclarecer essas dúvidas. Obrigado, presidente. Já vou finalizar aqui o voto. Perfeito, doutor Walter. Eu tenho só uma dúvida em relação à parte do controle de qualidade. Sim. Que o senhor coloca aqui. Sim. A FR traga a decisão. Porque foi muito breve Sim. Tem uma alegação, presidente, da recorrente, inclusive seria importante a doutora Elise se manifestasse talvez sobre esse assunto, que há uma alegação no recurso de que houve uma decisão que ainda não foi publicada do controle de qualidade, mas dizendo que era para não lavrar o auto de infração. Aí ficou assim, é diferente aquela questão se junta ou não junta uma decisão. Como a alegação parte da recorrente, né, a gente precisaria checar, e o doutor Rodolfo também, por gentileza, está, né, aí pela representação fiscal, poderia nos ajudar. Então, é mais por causa de um pedido que consta no recurso. Certo. Mas, então, assim, existe menção no processo à realização do controle de qualidade? Estou tentando achar aqui. Se eu puder esclarecer esse fato, pode? Doutora Elise, por favor.
Na decisão de primeira instância, a julgadora alega que o controle de qualidade ele foi regularmente efetivado, mas ele não foi juntado aos autos. Então, a recorrente ela não teve acesso a essa decisão. Ela não foi publicizada a recorrente. Então, a gente coloca aqui a alegação de violação ao princípio da publicidade dos atos da administração pública. Tá, mas o controle de qualidade é uma norma interna, né, que serve justamente para a equipe de fiscalização garantir ali as suas ações e ao final, em conjunto, decidirem pela lavratura. Então, realmente, não há necessidade de ser juntado, ainda que eu entenda o posicionamento da recorrente, né, de querer ter esse princípio, eu não vejo essa necessidade juntada do controle de qualidade, né? O próprio decisão de primeira instância já traz a informação de que foi feita, né? Só estou querendo saber se existe no processo, aí talvez o doutor Rodolfo possa me ajudar, já de início a informação da realização do controle. Né? Porque... Presidente, eu só queria complementar para o doutor Rodolfo também, eu vou buscar aqui, né, no recurso, que, pelo que eu li, é um pouco diferente. Aí, se a doutora confirmasse se é esse o posicionamento, eu concordo com o presidente, a posição que não há necessidade de juntada. Mas eu vou buscar aqui no recurso, onde há uma menção de que, em tese, o comitê teria sugerido a não lavratura, tá? Eu me apeguei mais à redação do recurso. Só um minuto também, e fica à vontade, doutor Rodolfo. Bom dia a todos, né? As contrarrazões ao recurso ordinário, ela traz aqui, né, nas folhas 578, a informação de que, para haver, né, a lavratura do auto nos termos que foi feito, pressupõe-se, né, a realização do controle de qualidade, porque sem ele não seria possível a lavratura. Então, a gente indica até aqui o artigo 2º da Portaria CAT 115/2014, e uma outra questão, doutor Walter, que eu acho que talvez possa eliminar essa dúvida, é que a própria natureza da infração, né, que foi trazida na acusação, que seria a falta de pagamento de imposto, ela elimina a possibilidade de uma conclusão pela não lavratura do auto de infração, né? Porque a comissão só se manifestaria pela não lavratura no caso de outros tipos de infração que não a falta de pagamento do imposto. Acho que talvez isso elimine aí qualquer dúvida. Agora, quanto à necessidade de juntado ou não, acho que o tribunal já tem posicionamento firme e consolidado, até mesmo na Câmara Superior, quanto à não necessidade da juntada do procedimento de controle de qualidade aos autos, né? Porque ele não faz parte das peças necessárias para a autuação. Tá bom? Presidente, eu vou tirar esse item. Tá? Eu estou lendo aqui no recurso, num parágrafo que eu me baseei para fazer essa solicitação. Realmente, assim, eu interpretei, posso ter interpretado mal mesmo. Aqui fala não lavratura, né, uma decisão que ainda seria publicada e tal, mas eu entendi. Evidente nulidade do não violação. Desculpa, eu vou fazer aqui a alteração rapidamente, só tirar essa parte, porque permanece as demais, tá bom, presidente? Perfeito.
Presidente, eu já fiz o ajuste, só para justificar que foi o penúltimo parágrafo praticamente. Entendo que uma questão deva ser saneada antes do julgamento do mérito, qual seja. Esse todas as notas fiscais. Depois, por essas razões, converto o julgamento em diligência para que, a recorrente demonstre, né, por meio de planilha e vinculação de documentos, após a juntada da referida planilha no item agora 1, ao agente fiscal de renda, para que analise os documentos e confirme se, né? E depois o 3 ficou, por fim, a representação fiscal para o seu parecer final, especialmente sobre o posicionamento e tal. Isso eu acredito que tem que ser mantido, porque implica na análise depois, no mérito, se a substituição tributária no Estado de São Paulo é no sentido amplo mesmo, né, dessa questão. Mas como é mérito, e aí seria interessante esclarecer esses pontos, e acredito só o ano que vem que a doutora Elise terá o julgamento definitivo, né? Eu vou registrar aqui o voto. Dr. Walter, se o senhor me permite, é porque o auto de infração ele está analisando uma operação bastante específica, né? Que seria a remessa do estabelecimento da autuada ou da recorrente para um suposto estabelecimento que seria um armazém geral, que ficou claro nos autos que não se caracteriza como um armazém geral, né? A própria recorrente, ela altera um pouco a linha de defesa quando se dá conta disso. Primeiro ela diz que não sabia que era um armazém geral, né, e depois ela tenta ir pelo caminho de que não haveria incidência de ICMS nem transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, o que também não faz sentido por conta de não ser, né, do mesmo titular. Nesse caso, a legislação é bastante clara em dizer que há suspensão, né, do imposto quando o armazenamento é feito no armazém geral. Então, não é o caso dos autos. Agora, acho que independentemente de qualquer circunstância anterior a essa operação, se a mercadoria era ou não sujeita à sistemática da substituição tributária, o fisco não teve acesso nessa operação de saída, e não sei se as mercadorias são rastreáveis ou não, se elas têm um código que permite identificar que a mesma mercadoria que entrou é que está sendo armazenada. Então, eu acho que fica um pouco, com todo respeito ao senhor, um pouco fora de contexto essa manifestação da gente sobre se haveria incidência ou não, porque a legislação já diz que não, né? Não há qualquer informação a respeito de uma possível substituição tributária para essas mercadorias nas próprias notas que foram emitidas pela recorrente, né? Ela não destaca o imposto, porque na intenção dela, ela estaria enviando para o armazém geral, não porque as mercadorias foram ou não, ou são ou não sujeitas à sistemática da substituição tributária. Então, se o senhor quiser manter o posicionamento, tudo bem, a gente vai se manifestar, mas eu acho que a operação objeto da auto-infração é bastante específica, né? Seria esse encaminhamento. Doutor Rodolfo, eu sei que a doutora Elise gostaria de se manifestar, mas como seria mais questão de fato, né, e não direito, também não querendo ser advogado, né, de ninguém, na verdade a gente está analisando aqui o caso, eu não estou analisando o mérito com relação a isso, tá? Eu estou tentando jogar isso para uma diligência. Por quê? Porque precisa ter certeza do que nós estamos falando aqui, se todas as notas fiscais seriam ou não objeto de antecipação tributária. E aí, quando o doutor fala que não há necessidade, olha, as notas fiscais, eu peço desculpas aqui, vou ter que revelar o nome do fornecedor, é a DEL. A DEL emitiu as notas fiscais, né, de venda, para a empresa que é a recorrente, e lá está escrito lá expressamente, olha, é o imposto mais antecipação tributária. Estou falando de um documento juntado às folhas tais aí do processo. Depois, eu tive a cautela, aquilo que eu sempre falo aqui nas nossas sessões aqui de julgamento, eu sempre falo o seguinte, falo assim, olha, eu me atenho mais às provas do que ao próprio direito, né, às vezes, né? Por quê? Porque é o enquadramento do fato à norma, né? E aí eu olho para a saída, que é onde que eu vou buscar esse fundamento que eu estou falando? Eu olho para os NCMs, os produtos. Inclusive, lembro de alguns NCMs, né? 8471 é o mais relevante dessas operações. É 84701, mas tem variações e tal. Mas 84701, 85, acho que 28. Acho que é isso.
e outros NCMs, mas a maioria é 8471. Ora, lá na nota fiscal da DEL, que é a compra, tem lá 8471 com antecipação tributária. Remessa para esse armazém irregular, 8471. Então, eu fiz o cruzamento com os documentos que eu tenho ali. Mas não é o meu papel fazer essa análise, porque, assim, o lançamento do crédito tributário compete ao agente fiscal de renda. Então, eu falei, bom, deixa eu tomar cautela aqui, talvez deveria ter colocado isso no voto, mas como a proposta é a análise da vinculação dos documentos pela recorrente, então ela vai demonstrar, falar, olha, o NCM aqui na aquisição foi essa, na remessa, a rastreabilidade está fácil, a meu ver, né? A meu ver, a rastreabilidade está no NCM de entrada das notas da DEL e o NCM da remessa e retorno para o armazém. Esse é o ponto, se tem, não tem submissão tributária, seria legal o fiscal falar o seguinte, falar, realmente as operações são sujeitas à antecipação tributária. E depois nós voltamos para o mérito, não quero antecipar, presidente, pelo amor de Deus, mas assim, porque vai ficar gravado, mas voltamos ao mérito se a antecipação tributária ela já é definitiva, essa mercadoria eu posso jogar fora, tanto que o fato gerador é presumido. E se, por exemplo, não acontecesse o fato gerador presumido, você, sei lá, perdeu o equipamento, alguma coisa, cabe ao contribuinte pedir o ressarcimento daquela antecipação, porque o fato gerador até o consumidor final não aconteceu. É isso que é a técnica da antecipação, né, do tributo. Quando eu tenho essa antecipação, subtende o seguinte, quem é que pagou essa conta? O consumidor final. Então, tudo que acontecer para trás, na verdade, pouco importa. O fisco já recebeu esse imposto antecipadamente, com seu IVA, com MVA e tudo mais, as técnicas de antecipação tributária que a gente já conhece. Então, doutor Rodolfo, assim, com todo respeito, não é o meu trabalho, né? Por isso que eu estou pedindo, sugerindo a diligência para que a contribuinte faça, a recorrente faça isso, mas a questão é a seguinte: as notas estão casadas. De fato, eu tive essa cautela, tá? Porque, infelizmente, eu trabalho também com isso no dia a dia, então eu estou falando de uma questão que está dentro dos autos, né? Não é uma suposição, não, tá bom? Espero, se o doutor Rodolfo me permitir, eu vou manter o voto do jeito que está, presidente, sugerindo essa cautela, porque o mérito não dá para enfrentar, porque vai virar uma questão polêmica, o que é substituição tributária, talvez haveria um pedido de vista, talvez haveria até um problema para o contribuinte no final. Então, não é que a gente esteja empurrando isso para frente, mas dando oportunidade para que o fiscal se manifeste sobre todas aquelas operações, porque só tem ali aquele número enorme da nota fiscal eletrônica, só isso, só tem isso na planilha, é o contribuinte que traz as notas fiscais, as DANFs, e aí agora precisa de uma vinculação, uma análise talvez pelo agente fiscal de renda, se mantém ou não, e depois analisa-se o mérito da antecipação tributária. Obrigado, presidente. Desculpa. Obrigado. Perfeito, doutor Walter. Entendi o posicionamento. Eu acho que eu vou acompanhar a diligência nesses termos mesmo, tá? Dr. Walter, só esclarecendo, de forma alguma nos manifestamos em relação à não conversão, tá, dos autos em diligência. Apenas eu estava antecipando o posicionamento que a gente vai trazer em relação ao último item da diligência sobre a incidência ou não do imposto. Não, eu sei. Era esse ponto, tá bom? Eu acredito que desses anos que eu estou aqui, talvez renove aí o mandato, foi a representação fiscal que eu mais conversei sobre procedimentos, viu? Acho que nós dois estamos de parabéns, sem o presidente dar parabéns, sem ninguém agradecer, mas acho que o contribuinte vai agradecer porque a gente tenta levar, né, a discussão, o debate técnico, né, jurídico da coisa, sempre com o maior respeito, fica tranquilo, eu adoro Perfeito. Quando o doutor Rodolfo se manifesta, porque eu testo também aqui os meus conhecimentos, eu não estou indo para algum lugar errado, não, tá bom? Obrigado, viu, doutor Rodolfo, presidente também. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Rodolfo, doutor Walter. Realmente essa colocação é muito importante, doutor Walter. O debate é sempre muito rico na busca da justiça fiscal aqui nessa Câmara, graças à intervenção do doutor Rodolfo, que está aí com a gente há 2 anos. A gente tem feito um trabalho melhor que a gente pode, graças a essa atuação. Mas, voltando à questão do processo, eu entendi o posicionamento do Dr. Rodolfo acerca da diligência, mas eu já me manifesto que eu vou acompanhar nesses mesmos termos do Dr. Walter, só para, né, saber.
Se alguém tiver mais algum comentário a fazer, senão eu vou passar a votação. Não, né? Encerrar os debates. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Dona Dorelice, foi cometido processo de diligência até que seja feita essa demonstração, essa vinculação, documentos, após a fiscal atuante e após a representação fiscal. Muito obrigada e um ótimo julgamento a todos. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia. Vamos passar agora em 4.133.964, Mauser do Brasil, embalagens industriais. É um recurso misto de autoria do Dr. Carlos. O patrono, Dr. Horácio, está aqui presente para fazer sustentação oral. Ok, presidente. Obrigado, presidente. Só um minutinho, presidente. Presidente, só vou rapidamente fazer uma edição, 2 minutos. Eu já leio o relatório, já, presidente. Vamos lá, presidente. O auto é composto de 4 infrações. Deixou de pagar o ICMS nos períodos de 2016 e 2017, o ICMS montante tal, correspondente a 18% sobre o valor de tanto, relativo às diferenças apuradas entre os totais das mercadorias remetidas a terceiros e os totais retornados sob título de industrialização efetuado por outro estabelecimento. Conforme demonstrativos, conforme indicado demonstrativos 303 e no relatório de retorno de industrialização. O item 2 deixou de pagar nos períodos 2017 o valor de tanto, também sobre a mesma infração, principalmente sobre mercadorias recebidas de terceiros e os totais retornados sob títulos de industrialização efetuado para outros estabelecimentos. Item 3, creditou-se indevidamente ICMS montante e tal, nas datas e valores especificados, anexo, em valor superior ao valor do imposto destacado no documento fiscal, conforme documentos juntados. E o item 4 deixou de escriturar nas datas e valores especificados notas fiscais relativas à entrada de mercadorias e estabelecimentos, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. A empresa autuada apresentou defesa de folhas 68193, das quais eu já deixei o meu voto aberto, se os senhores tiveram acesso. A autoridade fiscal se manifestou refutando todos os argumentos trazidos na defesa apresentada, requerendo a manutenção do auto de infração. E ela também se manifestou de folhas 1454, entendendo 3 situações. A empresa recorrente manifestou acerca do cumprimento de diligência de folhas tais, requerendo novamente conversão de diligência para que a autoridade fiscal se manifestasse sobre os motivos pelos quais notas fiscais que especificam não foram incluídas na coluna de operações não tributadas demonstrativas ajustadas pela referida autoridade.
Também a empresa apresentou laudo pericial com a finalidade de esclarecer as operações consignadas. Houve nova conversão de diligências folhas 2.554 e 2055 para que o núcleo fiscal de cobrança da RT3 Guarulhos certificasse se houve o recolhimento integral do débito exigido item 2.3 do auto e consequente a regular liquidação do crédito tributário correspondente. O núcleo certificou e se manifestou que foi recolhido todo o débito, que o débito tinha sido liquidado. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente as acusações fiscais, extinguido pelo pagamento do crédito tributário exigido pelos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, de folha 6 a 1.454, do DDF, e folha 6 a 1.458. Em relação à acusação do item 3.4, retificando a exigência com a apresentação do novo DDF de folha 1458, excluindo dos novos demonstrativos de folhas 1459 e 1464, a cobrança do débito fiscal relativo às operações comprovadamente canceladas em cujos documentos autuada consta como destinatário e retificando parte a multa combinada no artigo 85, inciso 5, combinado com os parágrafos 9º e 10º da Lei 6.364, sem prejuízo do recolhimento dos demais acessórios. A representação fiscal, em seu parecer, solicitou que o órgão atuante informasse se existissem elementos dos autos, os quais seriam esses elementos aptos a demonstrar que, diferentemente de quem entendeu o ilustre jogador de primeira instância administrativo, as operações que tratam as notas fiscais retromencionadas não teriam sido de fato anulados, ou que os produtos encomendados pela autuada teriam entrado em seu estabelecimento, razão pela qual a escrituração de tais documentos seria necessária e eles deveriam ser mantidos na autuação, apresentando, caso entendesse pertinente, manifestação fiscal em contradita à complementação de defesa apresentada pela autuada de folhas tais, considerando que não foi conferida ao órgão atuante a oportunidade de se manifestar anteriormente. A autoridade atuante se manifestou de florestais no sentido que com relação à complementação de defesa apresentada pela atuada de florestais, mesmo já fora satisfatoriamente analisado e decidido pelo julgador monocrático, solicitando que fosse desconsiderado para efeitos de julgamento demonstrativo de folhas tais. A representação fiscal apresentou recurso de ofício e opinou pelo provimento do recurso e aplicação imediata da súmula 10 do Tribunal de Hipótese para limitar os juros Selics. A empresa recorrente também apresentou recurso ordinário, reprisando os argumentos apresentados em sua defesa relativamente aos itens mantidos no auto de infração, bem como as outras razões de recurso de ofício, querendo não prometer. A recorrente requereu que os laudos contábeis sejam integralmente considerados na análise do recurso ordinário e, caso algum documento não esteja legível, deve, então, ser determinada a realização de diligências para a elucidação da questão, conforme a questão autoriza o artigo 25 da Lei Estadual 3.457. A representação fiscal apresentou novo parecer, baixando o processo de diligência, solicitando que a autoridade atuante que se manifestasse conclusivamente sobre os novos documentos juntados folhas tais pela recorrente. O núcleo de fiscalização se manifestou no sentido de que de nenhuma das cópias dos documentos juntados consta a comprovação da escrituração das notas fiscais relacionadas no demonstrativo 4, folhas 117 e 123, e que o referido núcleo já havia se manifestado acerca de diversas cópias das DIDAMPs anexadas pela empresa recorrente emitidas, a título simples de remessa pela consideração como isento e não tributado, tal como consta no demonstrativo florestais, devendo, portanto, as multas sofrerem a redução de 50%. A apresentação fiscal apresentou parecer, suas contratações aos recursos ordinários, propugnando pela nulidade da decisão proferida em primeira instância ou não sendo entendimento pelo não provimento de recurso. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigado pela pauta. Doutor Horácio, por favor, à vontade, 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom, esse caso eu preciso só fazer um pouquinho do histórico, né, e volto aqui a reiterar aqui da tribuna, né, que nós vamos, de fato, pugnar pelo novo retorno em diligência, tendo em vista que a diligência foi inconclusiva, eu vou dizer por quê. Mas só realmente fazendo um histórico, são 4 autos de infração, 4 infrações, né, a primeira e segunda por alegada diferença de ICMS nos anos 2016 e 2017, em relação à entrada, na verdade, a relação decorrente ao cômputo, né, do total de mercadorias remetidas em consignação para industrialização e aquelas retornadas, né, análise essa feita num período hermético fiscalizado, né, ou seja, é aquela velha discussão de controle de estoque, se seria um filme
ou uma fotografia, o que foi feito foi uma fotografia, deixando-se considerar ali as operações anteriores e os próprios retornos, né, posteriormente ao período fiscalizado. O item 3 foi devidamente pago e comprovado, inclusive demonstrando boa-fé do contribuinte. E o item 4, né, a infração número 4, que sim, seria a multa pela falta de escrituração, né, de mercadorias que teriam sido entradas no estabelecimento da recorrente, né, sendo que são mercadorias com devolução simbólica, né, ou muitas das operações nem sequer foram realizadas, né, e daí o motivo da diligência. Então, enfim, passado até o breve histórico, senhores, como bem dito, o julgamento ele foi convertido em diligência justamente para que se verificasse, né, a natureza dessas operações, pois caso realmente fossem operações não tributadas, deveria se aplicar ao menos em relação à multa, né, o item 4 da autuação, o redutor de 50% previsto no artigo 85, parágrafo 2º da Lei 6374. O fato é que essa aplicação ela foi parcial. O reconhecimento da diligência, ela confirmou que a maior parte das operações, elas realmente não estavam sujeitas ao ICMS, porém ela deixou diversas notas sem amparo da aplicação do redutor, né? Tanto que, em resposta à própria diligência, o contribuinte se valeu da apresentação de 2 laudos periciais contábeis, né, laudos esses com mais de 1.000 páginas, né, justamente confirmando, né, que a totalidade das operações autuadas, elas não se sujeitavam à hipótese de incidência do ICMS, sejam porque eram devoluções simbólicas, justamente devolução em consignação, que foram consumidas no processo de fiscalização e, na verdade, eram só devoluções simbólicas, tendo em vista, inclusive, que essas devoluções, a emissão da nota fiscal, ela é facultativa, né, como vamos ver aqui um pouquinho à frente, eram operações que foram canceladas, ou seja, nem sequer realmente foram adentrar ao estabelecimento da recorrente, né, e operações outras que, por alguma aventura, na verdade, foram considerados como não escriturados, e elas foram, sim, escrituradas. Então, o laudo pericial contábil, ele confirma essas 3 premissas que foi desconsiderado na diligência, né? E por isso mesmo, o próprio fiscal, quando respondeu à diligência, ele assume, né, que houve diversos erros, né, como, por exemplo, na própria capitulação do auto de infração, que deixou de se aplicar o artigo 85 para fins de redução da multa de 50%. Né? Então, ele mesmo reconhece, né, que houve realmente várias operações que não eram sujeitas ao campo de incidência do ICMS. Então, há vários erros comprovadamente testados pelo próprio relatório de diligência. Né? Então, portanto, na manifestação da Mauser, nós apresentamos esses 2 laudos periciais que, para nossa surpresa, em que pese eles tenham comprovado de forma cabal e documental, né, que nenhuma dessas operações estavam sujeitas à incidência do imposto. Não houve nenhum dano ao erário, até porque nessas remessas em consignação, que é a maioria esmagadora do auto, o ICMS ele era recolhido na remessa, né, e a devolução após o consumo era simplesmente uma nota simbólica, né, nota essa, como vamos ver à frente, de emissão facultativa. Né, essa emissão depois se tornou obrigatória só a partir desse ano de 2023, mas na época ela era facultativa. O próprio artigo 473, inciso 1º, a linha A do regulamento, prevê expressamente essa emissão facultativa, né? E que várias operações não se concretizaram. Esse laudo era cristalino, né? Ou seja, o relatório de diligência deveria ter considerado, para fins de redução da multa, a totalidade das operações, e não fez, né? E, para nossa surpresa, veio a decisão de primeira instância, né, simplesmente entendendo, do próprio fundamentação dá a entender que ela entendeu que o retorno era um retorno físico, porque ela mesma diz que tanto as operações de remessa como as de devolução deveriam ter sido tributadas, quando a gente sabe que essa devolução simbólica nem sequer tem destaque de ICMS. Então, a própria premissa da decisão, ela já é equivocada, seria até uma inovação de critério jurídico da própria autuação, né? Porque a decisão ela entende que seriam devoluções físicas quando não era. E mais, a decisão ela refuta a análise e o retorno à diligência para que seja feito sobre esse novo laudo, tendo em vista, como a própria decisão cita, que haveriam páginas ilegíveis, haveriam caracteres falhando. No entanto, senhores, o laudo de mais de 1.000 páginas era um laudo físico. Laudo físico esse que sempre está e continua à disposição do próprio tribunal para conferência, né? E que, por questões sistêmicas da própria Secretaria de Fazenda, ele teve que ser digitalizado, reduzido em arquivos de 10 MB, e, por óbvio, deve haver alguma perda de qualidade. Então, o que deveria ter feito a decisão, antes de proferir a análise de mérito, intimar o contribuinte para sanar esse vício perfeitamente sanável, né? Até mesmo pela apresentação dos originais, se fosse o caso, mas não.
a decisão ela ignora a prova robusta apresentada e simplesmente se justifica dizendo que deixa de analisar as demais razões postas no laudo porque ele estaria ilegível. Tanto que no próprio recurso, a recorrente apresentou uma nova digitalização, não novo no laudo. O laudo realmente é exatamente o mesmo do anterior, mas simplesmente uma nova digitalização, justamente para tentar sanar, né, o que deveria e poderia ter sido sanado ainda em primeira instância. Então, o laudo novo que consta dos autos logo após a interposição do recurso é simplesmente uma nova digitalização. E daí porque eu reitero aqui da tribuna, né, que haja, então, uma conversão em diligência para que a complementação daquela diligência anterior, para que justamente se confirme, e o fiscal diligente confirme com base no restante da documentação, né, que, de fato, aquelas operações não estavam sujeitas ao câmbio de ICMS, de modo que o redutor também seja aplicado e estendido a elas, e mais, duas notas fiscais de valores absolutamente relevantes deixaram de ser consideradas, sendo que o mesmo racional que foi aplicado na diligência deveria ter sido aplicado por ela, o que, no nosso entender, foi um simples erro da diligência, do resultado da diligência, e o laudo confirma isso. Então, a conversão de diligência vai, de uma vez por todas, sanar, né, esse vício cometido pela decisão de primeira instância, que não oportunizou, né, a correção dessas supostas irregularidades com relação à questão da digitalização. Então, é o que se pugna aqui, já de antemão, que haja, então, a conversão de diligência para que o laudo seja considerado, laudo esse apresentado antes mesmo da decisão de primeira instância, como prova contrária à própria manifestação do relatório de diligência, né? Ou seja, o próprio contribuinte foi super diligente, se me permite o termo, né, para apresentar uma contraprova documental e robusta, né, para contradizer aquele saldo residual que foi mantido pelo relatório e que foi acolhido pela decisão de primeira instância. Pois bem, excelência, senhores conselheiros, passada essa questão da conversão em diligência, né, o que realmente se pugna aqui da tribuna, eu adentro só numa questão de preliminar de nulidade do próprio auto, para depois entrar nos dois pontos de mérito da autuação, né? Com relação à nulidade, são dois pontos muito simples, né? No próprio curso da fiscalização, quando, em relação ao primeiro e segunda autuação, em relação à diferença do ICMS, naquela diferença do remessa para consignação e retorno para consignação, a contribuinte já vinha questionando a metodologia utilizada pelo fiscal, no sentido de que ele tirou uma fotografia hermética daquele período autuado e simplesmente fez uma conta, né, de subtração e chegou a um valor a partir de uma premissa, ou seja, a autuação foi com base numa premissa de que aquelas mercadorias que saíram e não retornaram no período fiscalizado teria sido, então, devido o ICMS em relação a esse retorno, né? O que, na verdade, é uma falsa premissa e é uma metodologia equivocada, né? Nós sabemos que para controle de estoque tem que se fazer um filme, ainda que haja um período autuado, mas a fiscalização tem que ser ampla, né? Porque muitos dos casos o retorno acontece depois do período fiscalizado, né? Isso não é considerado pela fiscalização, o que, na verdade, não é um erro até grosseiro, né, da metodologia empregada. A metodologia é essa, inclusive, que cerceia o próprio direito de defesa do contribuinte, né? Então, na verdade, há uma clara nulidade do auto em relação à metodologia empregada, o que constitui, inclusive, erro de base de cálculo. E que esse erro de base de cálculo ele também é reforçado pelas próprias conclusões do relatório de diligência e da decisão, que reconhecem que a autuação ela foi assodada no sentido de deixar de constar uma série de dispositivos legais, como o próprio redutor de 50%, né, do artigo 85, no auto de infração, né, o que seria outro vício material do auto, né, e que ensejaria a sua nulidade. Então, realmente, há dois pontos de nulidade gritantes no auto, confirmados não pelo contribuinte, mas pelo próprio relatório de diligência e pela própria decisão, que reconhece o erro da fiscalização na própria análise dos documentos, que reconhece o erro da fiscalização na própria capitulação dos dispositivos legais e aí sim uma argumentação aqui posta da tribuna, com relação à metodologia empregada, que ela cerceia o direito de defesa do contribuinte no sentido de que ela tira uma fotografia e ela deixa de considerar períodos posteriores, ou seja, autuando com base numa premissa firmada pelo autuante, hermética só com relação àquele período. Ou seja, tem que se supor, então, de que toda mercadoria que sai, ela tem que retornar no período autuado, o que sabemos que não faz parte da dinâmica comercial. Então, essa é a questão de nulidade também aqui posta. E com relação ao mérito, e obviamente, né, sempre caso a questão da diligência e da nulidade seja ultrapassada, né, o fato é que torna-se incontroverso nos autos, né, de que
a maioria esmagadora das operações, né, e o próprio laudo também confirma aqui, também o restante das operações que não foram consideradas, são operações fora do campo de incidência do CMS. Né? Isso porque são operações de devolução simbólicas, e eu estou dizendo aqui com a infração número, com relação à infração quarta, né, que é justamente a de maior relevância, que é a multa aplicada pela ausência de escrituração, são todas operações de devolução simbólica, inclusive que o próprio artigo 427 do regulamento, ele prevê, o 473 do regulamento, ele prevê que a emissão da nota fiscal pelo consignatário, ela é facultativa, né? Ou seja, ainda que haja a emissão, né, ela seria emissão sem destaque do CMS. E o fato da legislação prever uma emissão facultativa, ou seja, que nem sequer seja necessário, né, ainda que ela tenha sido emitida pelo consignatário, apenas uma questão formal, né, por uma faculdade do consignatário, a não escrituração pelo consignante não pode acarretar numa penalidade tão severa como essa multa. Né? Primeiro, porque não há nenhum dano ao erário. Aí, nesse caso, se aplica o próprio 113, né, do CTN, tendo em vista que não há interesse na arrecadação, não houve ausência de recolhimento de tributo, o tributo foi devidamente recolhido na própria remessa. Então, 113 do CTN, plenamente aplicável à situação e à hipótese dos autos. Né? Segundo ponto, a própria faculdade de se emitir a nota fiscal, né, quem pode mais, pode mesmo. Né? Se eu posso nem sequer emitir a nota, se essa nota de emissão facultativa foi, de fato, realizada pelo consignatário, ela não pode ser utilizada para penalizar o consignante, porque, de fato, por algum motivo, não houve essa escrituração. Né? São notas sem destaque do CMS e são notas que é irrelevante para fins de controle da fiscalização que elas tenham sido emitidas ou não, porque o ICMS já foi remetido, só foi recolhido na própria remessa. Né? Então, por conta disso, né, de fato, a multa realmente ela foi aplicada de forma assodada, e a própria decisão de primeira instância, volto a dizer, ela parte da premissa equivocada que seriam retornos físicos, e o retorno físico é inquestionável, que a ausência de escrituração dessa nota seria, sim, punível, passível da aplicação da multa. Mas, no caso dos autos, não houve retorno físico. Era uma emissão simbólica, uma devolução simbólica, cuja emissão era facultativa. Né? Então, com relação a esse ponto também de mérito, é que realmente se pugna aqui pelo cancelamento da multa, tendo em vista a ausência de dano erário, a ausência de interesse em arrecadação, e o fato de que a escrituração, né, como o acessório segue o principal, a escrituração também seria suficiente, tendo em vista que a própria emissão da nota, assim também seria como prevê a legislação. E já finalizando, senhor presidente, também o que se pugna aqui é em relação à aplicação do artigo 527 né, do próprio regulamento CMS, que prevê de forma clara e expressa, né, a relevação ou até mesmo a redução, né, desse tipo de penalidade nas hipóteses em que não há dolo, fraude, simulação ou falta de recolhimento de ICMS, porque é exatamente a hipótese dos autos. Isso foi requerido também em primeira instância, e o único fato da relevação da multa, com base no 527A do regulamento, não ter sido aplicada pela decisão de primeira instância, é o fato de que a decisão fundamentou numa suposta reincidência do contribuinte para que ela não pudesse ser realizada. No entanto, já realmente se pugna aqui desde já que essa reincidência ela não existe, né? Porque essa reincidência, né, o auto de infração utilizado pela decisão de primeira instância para caracterizar a tal reincidência, é um auto ocorrido há mais de 10 anos. E é um auto, né, cuja matéria e nada se comunica com essa. Então, além da matéria ser absolutamente distinta a essa, o auto ele foi lavrado há mais de 10 anos. E aí, nesse aspecto, a portaria CAT 115 de 2014, ela fala textualmente que para se caracterizar a incidência, a autuação tem que ter ocorrido nos últimos 5 anos, o que não é o caso dos autos. Então, a fundamentação da decisão de primeiro grau para não caracterizar a aplicação do 527A para fins de relevação da pena sob essa suposta reincidência, ela não fica de pé. Ela realmente vai de encontro ao que diz o próprio ato normativo, que é vinculante à autoridade julgadora. Né? Então, não há reincidência, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado há mais de 10 anos. Então, por esse motivo, se pugna aqui, tendo em vista que, de fato, não houve dolo, fraude e simulação, tanto que se aplicou, inclusive, a redução da multa para 1%, com base no 85A da Lei 6374, tanto que foi reconhecido pelo próprio fiscal diligente e pela própria decisão de primeira instância de que não houve hipótese de incidência do ICMS na maioria esmagadora das operações, e o laudo pericial juntado pelo contribuinte confirma que também não houve em relação ao restante das operações que foram mantidas, é que se pugna, então, pela relevação da multa nesse aspecto. Né? E com relação
ao mérito da suposta diferença, né, do não recolhimento do ICMS entre as saídas e as entradas das remessas para a industrialização, o que se pugna aqui, mais uma vez, é que seja baixada, então, a diligência, para que essa fotografia ela se transforme num filme, né, para que, na verdade, se corrija a metodologia empregada, caso a nulidade já suscitada não seja colhida, para que então corrija a metodologia empregada, de modo que o fiscal diligente possa, aí sim, analisando os livros contábeis e fiscais da empresa, realmente verificar com toda certeza, em observância ao princípio da verdade material, de que, de fato, as operações que deram saída e que ele entendeu que não teriam retornado no período anterior, se nenhuma delas retornou em períodos posteriormente ao autuado, porque se de fato elas tiverem retornado, né, no período autuado, né, essa sua premissa ela cai por terra e, portanto, esse item também, né, o 1.1 e 1.3 da autuação, mais uma vez, também deve ser cancelado. Então, por todos esses motivos, senhores conselheiros, é que se pugna aqui para que se baixe em diligência, né, para que se confirme que o restante das operações também não estava dentro do campo de incidência do ICMS, aplicando-se, quando minimamente, o redutor de 50% também sobre essas operações, inclusive sobre 2 notas fiscais relevantes que foram desconsideradas sem nenhum motivo aparente, se reconheça a nulidade do próprio auto por erro da metodologia empregada, por cessamento do direito de defesa e erro de base de cálculo, e que, no mérito, realmente se reconheça ali a possibilidade de relevação da multa, né, que é no valor mais relevante da autuação, tendo em vista que a hipótese aqui se enquadra perfeitamente no 527A do regulamento, e com relação à suposta diferença de ICMS, que se baixe em diligência para que se a fotografia vire um filme e que se confirme, então, que de fato não houve nenhuma diligência, nenhuma ausência de recolhimento, tanto que a empresa, no plano de conformidade, ela é classificada como nota A+, né? É uma empresa séria, é uma empresa cuja matriz alemã realmente tem um controle muito rígido sobre a sua empresa aqui no Brasil, e que a empresa jamais faria nenhum tipo de operação ou deixaria de recolher ICMS quando ele é devido. Então, essas são as minhas razões, e agradeço a oportunidade e fico à disposição para qualquer comentário. Muito obrigado, doutor Horácio, pela sustentação oral muito completa, muito precisa. Doutor Carlos, o senhor pode passar a leitura do voto. Obrigado, presidente. Doutor Horácio, muito obrigado pela sustentação oral. Como bem o presidente você colocou, muito bem complexa, né? Muito bem colocado. Bom, eu vou colocar meu voto para os senhores. Vamos lá. Pois, primeiramente, do recurso de ofício apresentado e destaco: a Fazenda Pública recorre da decisão de primeira instância de folhas 2068 a 2628, que julgou parcialmente procedente as acusações fiscais, extinguindo pelo pagamento o crédito tributário exigido pelos subitens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 de folhas tais do DDE e do DDF. Em relação ao item 3.4, retificando a exigência com a apresentação do novo DDF, excluindo dos novos demonstrativos de folhas tais a cobrança do débito relativo às operações comprovadamente canceladas em cujos documentos a empresa autuada consta como destinatária, e retificando, em parte, a multa combinada no artigo 85, inciso 5, a linha A, combinado com os parágrafos 9 e 10 da Lei 6.374, sem prejuízo do recolhimento dos demais acessórios. Tem razão apenas em parte a Fazenda Pública recorrente, eis que o Núcleo Fiscal de Cobrança certificou, de folhas 2061, que o recolhimento foi efetuado tendo o débito sido liquidado o crédito tributário exigido pelos itens acima discriminados, de folha 6.458, e do DDF, das mesmas folhas. O núcleo de fiscalização também se manifestou de folhas tais, no sentido de que já havia se manifestado acerca de diversas cópias de dumps anexadas pela recorrente, emitidas a título de simples remessa pela consideração como isento e não tributado, como consta demonstrativo de folhas tais. O item C. A consignação industrial está prevista nos artigos 465 a 469 do RICMS, e o consignante emite uma nota fiscal de remessa em consignação para o consignatário, o CFLP 5/6.917, com destaque de ICMS próprio, e quando a mercadoria for vendida ao consignatário, deverá emitir uma nota fiscal de devolução simbólica para o consignante com CFLP 5/919, sem destaque do ICMS, não se enquadrando com a operação isenta ou não tributária. Conheço do recurso ordinário
pois a tempestiva tem admissibilidade. O auto de infração é constituído de 3 itens e as acusações escritas da peça preambular dizem a respeito da falta de recolhimento de imposto e creditamento devido. Em primeiro lugar, a faças preliminares apontadas, eis que não vislumbra as nulidades apontadas, tendo o auto de infração sido lavrada com observância de todos os requisitos de validade elencados no artigo 142 do CTN, estando plenamente caracterizada a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinada matéria tributária, calculado o montante de tributo devido, identificando o sujeito passivo e corretamente capturada a penalidade cabível. Isto é, contrariamente ao alegado pela recorrente, o auto de infração está perfeitamente respaldado nas normas legais que dele constam, tendo o julgador de primeira instância proferido a decisão recorrida a partir da análise dos fatos e do conjunto probatório apresentado à luz da legislação vigente, fundamentada a decisão exarada, não havendo que se falar em nulidade a respeitar a decisão ou cessamento de defesa. No mérito, em relação ao item 1 do auto de infração, da análise das notas fiscais relacionadas no demonstrativo 1, estampadas folhas 13, é possível concluir que os documentos fiscais trazem um valor de imposto destacado no valor do campo, valor do ICMS, mas que a escrituração fiscal traz valores a menor ou valor que está ausente no campo ICMS, como se verifica no livro de registro de saídas de folhas tais, tendo ocorrido a escrituração irregular das notas fiscais no livro de registro de saídas. Nesse ponto, descabida a alegação da recorrente que não poderia o fisco promover a cobrança por lançamento de ofício sem antes de recompor a apuração do ICMS, o que validaria o lançamento realizado, posto que possuía saldo credor no mês de referência conforme indicado na GIA e legislação aplicável, artigos 47 e 49 da Lei 6.334 e artigo 87 do RIC. Eis que esse Tribunal de Impostos e Taxas já pacificou o entendimento que não havendo previsão legal que obrigue o fisco a fazer a recomposição de conta gráfica, ainda que o contribuinte apresente saldo credor no período, verificada a prática do fato infringente das normas tributárias, é dever de ofício a fiscalização lavrar o auto de infração de imposição de multa, autos de infrações finais 796, final 0, auto de infrações 126, final 5, auto de infrações 9053, final 1 e autos de infrações 8752, traço 2. São paradigmas. No tocante ao item 2, embora a recorrente alegue não incidência do imposto nas operações, apresentando o entendimento que o ICMS-ST, relativo às operações subsequentes, foi recolhido anteriormente na entrada do etanol adquirido de outro estado, e que o STF afastou a exigência do imposto em operações semelhantes devido à ausência de previsão legal, ela não carreou para os autos documentos que comprovassem suas alegações e as notas fiscais objeto da auto-infração foram emitidas com destaque do ICMS e do ICMS-ST, incidente nas operações subsequentes de folhas tais, o que contraria os argumentos apresentados pelo recorrente. Ou seja, as notas fiscais referentes a operações tributárias com impostos destacados nos documentos, porém não devidamente escriturados. Cabe destacar que os valores constantes das notas fiscais e o imposto destacado foram lançados pela própria recorrente, estando a infração devidamente capturada com base nos fatos narrados e comprovado nos autos, não merecendo por prosperar as alegações da recorrente. Relativamente ao item 3, embora a recorrente alegue que as aquisições se deram sob natureza de compra de uso e consumo para atender a sua atividade fim, com creditamento do imposto assegurado pelo artigo 59, 61 e 272 do RIC, não foram carreados para os autos documentos que comprovassem suas alegações, valendo destacar que a natureza da operação de aquisições traz CFOP 5652, cuja descrição é venda de combustível lubrificante para comercialização. Nos termos das notas fiscais geradas por um fornecedor escrituradas pela recorrente, ou seja, tais documentos confirmam, como destacado pelo agente fiscal atuante em seu relatório circunstanciado, a fornecedora Petrobras, da mercadoria diesel, emitiu documentos fiscais com retenção antecipada imposto pelas operações subsequentes ICMS-ST. Observe-se ainda que a própria ALL distribuidora não destacou o ICMS nem ICMS-ST na saída desta mercadoria, venda para postos de combustíveis ou transferências para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, o que comprova a vedação de crédito pelo destinatário, ALL distribuidora, nos termos realizados folhas 9. Conclui-se da análise da documentação juntada que a recorrente se acreditou indevidamente ICMS, incidente a operações de compra de combustível, não merecendo prosperar suas alegações também neste ponto. No tocante à alegação de violação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco,
Em relação às multas aplicadas, cabe destacar que não merece a guarida, pois a competência do julgamento deste tribunal administrativo é restrita ao cumprimento de ordenamento legal, não podendo discutir a inconstitucionalidade de lei válida, vigente e eficaz, conforme dispõe o artigo 28 da 13.457, ressalvadas as hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada em ação direta de inconstitucionalidade ou por decisão definitiva do STF em via incidental, desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato normativo. Desse modo, o agente fiscal observou a legislação que regulamenta a matéria e aplicou os percentuais de multas indicados, sendo as capitulações equivalentes e as correspondentes e aos tipos jurídicos invocados nas normas mencionadas, não agindo de forma arbitrária, mas em decorrência da prescrição legal do fato narrado, enquadrado como hipótese de penalidade por descumprimento de uma obrigação, não cabendo qualquer reparo, nem mesmo a redução das penalidades, tendo em vista tratar as infrações de tributo devido. As multas de caráter coercitivo visam desestimular a prática operacional, estando perfeitamente subsumidas às hipóteses usadas. Nesse contexto, entendo também que não cabe aplicação do artigo 527-A, tendo em vista que não há nos autos fatos relevantes que justifiquem a redução ou relevação de multa. Eis que as infrações do item 1 e 2 dizem respeito à falta de pagamento de imposto, e a conduta da recorrente afasta a alegação de sua boa-fé, restando, portanto, afastada a aplicação do 527. Quanto à alegação da recorrente relativamente à atualização do valor básico da multa, aplica-se a súmula 13 deste egresso tribunal, da qual escrevo. O artigo 96, por sua vez, indica que a multa aplicada do auto-infração, nos termos do artigo 85, fica sujeita aos juros de mora, ou seja, após lavrado o auto de infração, e não sendo esse liquidado pelo contribuinte interessado, incidirão juros de mora sob penalidade a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da sua lavratura, sendo distinta em questão o artigo 85, parágrafo 9, que indica cálculo de penalidade sobre base corrigida, e o artigo 96 da 6.374, que trata de juros incidentes sobre o auto de infração. Não merece, portanto, qualquer reparo no que concerne aos juros e a penalidades tratados. Antes fosse decidido conhecer o recurso de ofício e ordinário e negar-lhes provimentos, mantendo-se a decisão proferida de primeira instância que julgou procedente o auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Doutor Carlos, só para eu entender aqui, eu acho que houve alguma pequena confusão, porque eu não estou... eu acho que na hora que o senhor foi preparar as vossas... Teve alguma confusão aí, não teve, não? O que aconteceu, presidente? Porque o senhor menciona que a acusação de crédito no item 3, mas essa já foi... A acusação do item 3 foi, inclusive, quitada, né? As acusações que estão em julgamento... Presidente, deixa eu ver se na hora de colar o voto... Eu acho que o senhor colou um equívoco aí. Deixa eu ver, exatamente. Deixa eu ver aqui, espera só um minutinho. Só um minutinho, acho que na hora de colar o sistema, espera só um minutinho. Eu tô achando que teve alguma confusão na hora de colocar no sistema, aí igual o senhor foi recuperar o sistema para ler aí, eu acho que confundiu um pouco aí, né? Tô vendo que não tá muito alinhado. O relatório, não, realmente, sim, presidente. estava de acordo, mas a parte do voto acho que nós foi colado. Não, realmente, presidente, na realidade, eu tive um problema de sistema agora que eu estou vendo aqui, realmente você tem razão. Que na hora que eu fui colar, na hora que eu fui colocar, eu trouxe voto de outro contribuinte, presidente, o senhor me perdoe. Só que eu não estou com... Eu não sei, eu acho que a minha assistente colou, infelizmente, colou o voto equivocado, presidente. O relatório é da empresa, mas o voto não é da... O senhor me perdoe, viu, patrono? Viu, doutor Donato? Eu acho que... Eu vou ter que, infelizmente, presidente, vou ter que retirar, pedir a devolução para depois eu pautar novamente, colocar na última sessão. Porque eu não estou com voto aqui. Perfeito, eu, diante dessa erro de sistema aí que teve na hora de preparar, colocar no sistema o voto... Peço desculpa novamente, viu, doutor Horácio? Sem problema algum. Vou, então, devolver o processo ao relator, que ele possa fazer o ajuste. Peço desculpa, viu, presidente? Demais juízes, viu? Não sei o que aconteceu, realmente nunca aconteceu isso comigo, realmente, vocês sabem disso, que realmente eu não sei que... Eu acho que na hora de eu colocar, e a minha assistente colocou aí, deu desse problema. Perfeito, então,
Diante do cenário, o processo de Mauser do Brasil Embalagens vai retornar ao relator. Obrigado, presidente. Senhor presidente, vai ser publicada uma nova pauta, então, né? Exatamente. Sim, vai ser incluído em pauta E novamente. peço desculpa novamente, viu, doutor? Imagina, não problema algum. Perfeito, então nós aguardamos. Perfeito, doutor Horácio, agradeço a sua participação. O processo foi devolvido ao relator. Obrigado, doutor Horácio. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado. Então, boa tarde. Boa manhã. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos passar ao processo de Companhia Brasileira de Distribuição. A em 4.146.034. É um recurso ordinário de relatoria do Dr. Carlos. Vamos lá, presidente. A doutora Gabriela está presente para realizar a citação oral. Ok. Não, esse é o voto mesmo, viu, presidente? Esse aqui, peço desculpa. Eu não sei o que aconteceu aqui, eu acho que misturou um voto. Como eu fiz esse da Mauser antigo, deve ter algum problema no meu sistema, viu? E na hora de subir, a gente pediu para subir e houve equívoco. Perfeito, sem problemas. Pode passar a leitura do relatório. Vamos lá. É um auto de infração, presidente, composto de uma infração, acreditou-se indevidamente do ICMS no valor de tanto, em agosto de 2020, através de escriturações de valor de livre fiscal de registro de apuração de ICMS, a título de ressarcimento de ICMS, de operações de própria ST, os créditos foram feitos sem ter sido observada a disciplina prevista pela portaria CAT 42 de 2018, e as condições previstas no regime especial 7672 de 2015, nos termos do relatório substanciado. Inconformada, a recorrente apresentou defesa de folhas tais. A autoridade fiscal se manifestou de folhas tais, alegando que a acusação presente no auto de infração não se funda na hipótese da recorrente ter ou não ter direito ao crédito escriturado, mas sim pela falta de comprovação do lançamento efetuado, e que a recorrente poderia protocolar no novo pedido de avaliação do crédito de ressarcimento em cumprimento do seu regime especial, de forma a ter reconhecido o seu direito, fazendo, inclusive, ajuste dos valores que, porventura, possam ocorrer, desde que disponibilizar ao fisco as informações necessárias para tal desiderato, se posicionando de forma favorável à auto-infração. A autoridade julgadora de primeira instância cobertou o julgamento de diligência de folhas tais para que a recorrente apresentasse, no prazo de 30 dias, os avisos que informam o acolhimento ou não dos arquivos magnéticos por ele retransmitidos. A recorrente em cumprimento de diligência forneceu as informações, a representação fiscal considerou cumprida a diligência, a autoridade julgadora de primeira instância converteu novamente o julgamento em diligência para que a fiscalização, que em colaboração, da qual vocês já tiveram acesso, em 2 itens, o núcleo de fiscalização em cumprimento de diligência fiscal respondeu os questionamentos também, representação fiscal considerou novamente cumprida a diligência e a recorrente se manifestou no sentido que a autoridade fiscal deixou de cumprir com quanto a determinada diligência designada e que a resposta ofertada apenas roubaria as premissas de defesa e, portanto, os vícios de nulidade do auto de infração, não havendo que subsistir a acusação fiscal. A decisão de primeira instância julgou integralmente procedente o auto de infração e ratificou a multa imposta. A recorrente apresentou o recurso ordinário para ingresso do Tribunal de Impostos e Taxas, reprisando os argumentos apresentados à defesa folhas tais e requerendo baixos autos diligentes para exame de seus argumentos e dos documentos apostados na defesa administrativa, e ao presente recurso, esclarecendo estar direito em ter disposição para o fornecimento de qualquer outras informações documentacionais, de forma a viabilizar a análise conjunto de seus livros, registros, controles e outros. A representação fiscal apresentou parecer folhas tais, rebatendo os argumentos da recorrente e concluindo pelo não recurso ordinário, mantendo o auto de infração. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Walter. Doutora Gabriela, a senhora pode fazer a citação oral, 15 minutos. Muito obrigada. Desejar uma excelente manhã e um excelente dia, um excelente final de semana a todos. Na pessoa do senhor presidente, agradeço aqui a oportunidade de falar mais uma vez nessa dota Câmara.
Prometo ser breve. Então, já como muito bem relatado, trata-se de um auto de infração de creditamento indevido, suposto creditamento indevido de CMS, em operações em que as entradas originadas, né, de operações de entrada e saída interestadual, e que a recorrente, diante do ônus, né, que ela vinha enfrentando, e também vinha enfrentando as obrigações derivadas do 426A, do RICMES, celebrou com o Estado de São Paulo um regime especial formalizado para que os créditos de ressarcimento CMS-ST fossem utilizados para pagamentos desse ICMS antecipado previsto no 426A. Anteriormente, né, esses pedidos de ressarcimento que a recorrente ela apresenta mensalmente no posto fiscal, né, de competência, ela apresenta, antes era regido pela portaria CAT 17 e logo depois pela CAT 42, já como sabido. Essa portaria CAT 42, ela exige, assim como exigia, né, a portaria CAT 17, que fossem apresentados arquivos num layout específico para que fosse, então, analisado pelo sistema da Fazenda. E nesse regime especial, até para a utilização desse ressarcimento, há a possibilidade, né, está tudo descrito na nossa defesa e tudo mais, e nos memoriais, que apresentado, né, esses arquivos que demonstram o crédito válido da recorrente, ela poderia, apresentando uma garantia no valor de 1,5 do crédito pleiteado, um seguro-garantia, portanto, utilizar esses créditos. No entanto, no início, né, da apresentação desses arquivos no layout solicitado, como a recorrente não tem acesso ao sistema da Fazenda, apresentaram erros, né, aquela primeira verificação, onde não se analisa o crédito em si, né? Ele só analisa se está o layout correto. E alguns tiveram problemas. E por isso já foi lavrado a audição, mesmo que nesse regime especial, inclusive na portaria CAT, desse autorização de utilização desse crédito até a efetiva análise, né? E existisse um seguro-garantia para que garantisse esse crédito que já poderia utilizar, né? Não era vedado, até que se analisasse efetivamente esse crédito. Inclusive, como demonstrado no nosso recurso ordinário, o documento 1 do recurso ordinário, a recorrente ajustou esses problemas de layout, de formatação. Mais uma vez aqui frisando, não é um problema no crédito em si. Ao ajustar esse problema de layout, ela submeteu ao sistema da Fazenda novamente. E nessa nova submissão, todos os arquivos foram aceitos. Então, mostra o quanto é frágil essa autuação. Inclusive, em autuações em que a gente está discutindo em outras câmaras, tiveram várias conversões de diligência. Mais uma vez, a representação fiscal, eu até entendo, é inconclusiva, porque não tem. Com a devida vênia, eu acho que é pouco defensável que, uma vez que o próprio sistema da Fazenda aceita os arquivos logo depois, que esse auto de infração ele pare de pé. Inclusive, da efetiva análise do crédito em si, caso a Fazenda Estadual olhe para esses arquivos, esse crédito, e fale que ele não é válido em si, porque está analisando as operações e o crédito, será lavrado um novo auto de infração. Então, pedimos aqui a conversão antes, desculpa. Quando já temos casos no judiciário e em perícia, todos os nossos créditos foram validados. Então, mostra também o quão foi frágil a autuação desses casos de problema de layout, problema de análise, um problema de formatação quando da submissão desses arquivos, e que, inclusive, acaba sendo muito mais oneroso para a própria Fazenda. Então, eram essas ponderações que eu gostaria de apresentar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Gabriela. Doutor Walter, pode passar aí para o voto. Obrigado, presidente. É Carlos Henrique. Calma, presidente, calma. Eu estou aqui com o doutor Walter junto aqui. Estamos todos juntos, né, Walter? Estamos todos trabalhando juntos, realmente. Foi. Quase iguais. É isso aí. Então, muito obrigado, doutora Gabriela. Como sempre, ilustradora na sua sustentação. Muito obrigado, viu?
Vamos lá. Em que pese as razões expendidas pela recorrente quanto à questão de nulidade do auto de infração, a natureza da infração e a pessoa do infrator estão perfeitamente determinadas nos autos, com a instrução probatória e a relação processual regularmente estabelecida com a ciência da recorrente, não havendo que se falar em nulidade de lançamento. Haja vista a existência de vício, bem como preenchidos todos os requisitos para a validade do ato administrativo legalmente no artigo 142 CTN. Resta afastado, portanto, o preliminar de nulidade da infração. No tocante aos argumentos apresentados em relação ao mérito, os documentos apresentados, bem como o posicionamento da recorrente, após diligências, concluí que o relatório circunstanciado, folhas de 17 a 20, dos autos, a fiscalização demonstrou que a recorrente era detetora de regime especial, que lhe permitia o recolhimento de imposto devido nos termos do artigo 426-A. Operações de entradas interestaduais de mercadorias sujeitas à substituição tributária. E um único pagamento mensal, obrigando-se a entregar os arquivos e demonstrativos dos valores CMS-ST de acordo com a disciplina constante na portaria K 1799. No entanto, restou evidenciada a inexistência dos arquivos demonstrativos requeridos no mencionado regime especial, que motivou a elaboração da notificação fiscal final 2021, juntada em folhas 23 e 25, e da renotificação final 21, final 39 e 21, juntado em folhas 26, tendo a recorrente em resposta às notificações apresentados demonstrativos e arquivos definidos na CAT 42, ao invés da definida em seu regime especial. Ao ser questionada pela mudança de seu comportamento, a recorrente respondeu informou em seus arquivos que não passaram pela pós-validação, tendo sido recusados. Ora, diferentemente do que alega a recorrente, não há como acolher os créditos quando os arquivos digitais que lhe dão suporte são considerados inválidos e ou não acolhidos pela sistemática da portaria CAT 42. Isso porque a fiscalização somente pode efetuar as devidas verificações fiscais subsequentes após a transmissão, recepção e acolhimento do arquivo digital, não havendo conforme hipótese de deferimento parcial de crédito pleiteado. O descumprimento das requisições de informações por parte da fiscalização constante de notificação específica nos modos da legislação acarreta aplicações e sanções legais nos termos do artigo 59, 269 e 270 do RICS. Deste modo, se os arquivos se revelarem não colocados, como afirma a fiscalização, não há que se falar em rigidez necessária de dar suporte à validade dos créditos tomados. No tocante aos argumentos de erros de layout seriam exíguos, vale destacar que a recorrente descumpriu a obrigação acessória necessária à comprovação do montante a ser lançado como crédito de ressarcimento, e a falta de entrega de arquivos consistente sem que houvesse a sua penalização seria injustificável, visto que não se tratam de pequenos erros de layout, como alegado, mas erros impeditivos do gozo de créditos, como prevê a legislação do próprio regime especial. Não há que se falar também em presunção, como alega a recorrente, mas o fato devidamente comprovado pela fiscalização tributária, eis que restou comprovado que a recorrente não cumpriu os requisitos necessários a título de obrigação acessória, para que pudesse fazer jus direito de crédito, não podendo o contribuinte tomar os créditos seu alventre, sem prestar contas à autoridade fazendária nos termos da legislação em vigência. Restou claro, portanto, que a recorrente não mais utilizava a disciplina constante da portaria CAT 17, tendo optado pela constante na portaria 4, CAT 42, e que a fiscalização, por outro lado, demonstrou de forma cristalina a sequência dos procedimentos a serem respeitados pela recorrente, mas que esta não fez. Cabe observar que o artigo 88 da Lei 6.374 afasta as penalidades relativas ao descumprimento de obrigação principal quanto aquelas relativas ao descumprimento de obrigação acessória, desde que o contribuinte voluntariamente procure o fisco para regularizar sua situação, antes do início de qualquer procedimento administrativo de fiscalização, ou seja, deve ser caracterizada a denúncia espontânea conforme determinada por aquele dispositivo legal, semelhança ao artigo 138 CTN. No entanto, as informações de julgamento após as solicitações de diligência por parte desta unidade de julgamento comprovam que a recorrente não cumpriu os requisitos para a denúncia espontânea, tendo em vista que a eventual entrega dos arquivos necessários ocorreu apenas 2 anos após o início da ação fiscal, conforme apontado pela fiscalização de folhas 970.
Por fim, com relação à negação de cobrança devida de multa sobre o valor básico de autorizado da infração, em questão encontra-se pacificado no súmula 13 desse egresso tribunal. No disposto decidir por conhecer do recurso ordinário para negar-lhe provimento, mantendo a decisão proferida em sede de defesa que julgou integralmente procedente a auto-infração. É assim como eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Carlos. Alguém tem alguma observação? Aí debate o voto. Não? Maravilha. Então, vou encerrar os debates. Verificação de quórum. Iniciada a votação. Encerrada a votação. Então, doutora Gabriela, o auto de infração 4.146.034, ele teve o seu recurso ordinário não provido nos termos do voto do relator. Agradeço a sua presença. Muito obrigada. Peço licença para me retirar. Pode ficar à vontade. Bom dia. Vamos ao último auto da pauta. Em 4.149.160, Gracil Grafite Industrial ELI, é um recurso de ofício de relatoria do Dr. Walter. Obrigado, presidente. Presidente, também uma proposta de diligência. O voto é curto, eu vou ler desde o início aqui. Traz de recurso de ofício contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a acusação do item 1.1 do auto de infração 4149.160, dígito 9. A acusação, presidente, é deixar de pagar ICMS no período de 2019 e 2020, que apurado por meio de levantamento específico quantitativo realizado com fundamento no artigo 509 do RICMES, tendo sido destacadas diferenças de saídas em ambos os exercícios. A recorrente, na sua defesa, apresentou argumentos, planilhas de cálculos e farta documentação para a demonstração da regularidade dos seus estoques, esclarecendo ainda que as divergências identificadas foram integralmente lançadas nos livros de inventário de forma englobada. O agente fiscal de renda apresentou a sua sucinta manifestação fiscal sem uma análise dos argumentos trazidos pela recorrente, folhas tais, a qual transcrevo abaixo e faço alguns destaques. E aqui os destaques são bem simples, presidente. A recorrente alega ter incluído no seu sistema de controle interno de estoques quantidades em toneladas, quando deveria ser em quilogramas, gerando distorção nas quantidades. E depois conclui, chega a um valor de estoque final ainda diferente do declarado escriturado na escrituração fiscal digital. E, basicamente, é isso que ele se manifesta. Mais para frente, aqui, no penúltimo parágrafo, o contribuinte tem que ser diligente na confecção de seu livro de registro de inventário, ainda como a presunção do artigo 509 é relativa, passa ao contribuinte a obrigação de provar que a diferença não ocorreu. A recorrente não apresentou provas, apenas alegou que houve erro de alimentação do sistema com erro de quantidades. Ainda assim, não chegou ao valor de quantidades declarado na FD, resultando numa diferença de aproximadamente 50 toneladas em 2019, segundo seus cálculos. E, no final, conclui, e por não ter apresentado provas que tornem insubsistente o trabalho fiscal, nos manifestamos pelo indeferimento do pedido da defesa. Essa é a manifestação.
Ainda na primeira instância, a representação fiscal apenas requereu o prosseguimento do julgamento folhas tais, e a recorrente apresentou petição sobre a sua manifestação fiscal com argumentos e documentos. Aqui mais quase 100 páginas de documentos, presidente. O julgador de primeira instância, com base no conjunto probatório, julgou improcedente a acusação fiscal e determinou o cancelamento do crédito tributário, entendendo que o contribuinte logrou êxito na demonstração da inexistência de diferença apurada por meio de levantamento fiscal. A douta representação fiscal apresentou o parecer ao recurso de ofício, entendendo que a recorrente não apresentou provas, mas apenas teria alegado erro na alimentação do sistema de quantidade, pugnando pelo provimento do recurso de ofício. A recorrente, em suas contrarrazões, ratificou seus argumentos, planilhas e documentos, pugnando pelo não provimento. Não é caso de anular a decisão de primeira instância, até porque o julgador fundamentou a sua decisão. Entretanto, estamos diante de duas versões antagônicas. A do agente fiscal de renda, que identificou divergência de estoques, e a da recorrente, que trouxe farta documentação para comprovar a inexistência da mesma divergência. Como bem colocado pelo agente fiscal de renda em sua manifestação fiscal, o levantamento com fundamento no artigo 509, goza de presunção relativa, logo autoriza o contribuinte a apresentar argumentos, planilhas e documentos na tentativa de infirmar a acusação fiscal. No caso de julgamento, ocorreu exatamente isso. Porém, o agente fiscal de renda deixou de se manifestar sobre o conjunto probatório trazido pela recorrente. Assim, converta o julgamento em nova diligência ao agente fiscal de renda para que se manifeste de forma conclusiva sobre as planilhas e documentos apresentados pela recorrente, folhas 97 a 379, e as folhas 409 a 491, bem como as contrarrazões, folhas 513 e 536, realizando as diligências que entender necessárias. Após a representação fiscal, só para corrigir aqui, deixar em a representação fiscal para o seu parecer final. Bom, presidente, parece assim, né, que o contribuinte perdeu e a conversão seria para restabelecer alguma coisa, mas não, o contribuinte ganhou. O problema é o seguinte, o julgador de primeira instância, ele dá um voto, assim, bastante curioso até, ele cola as planilhas, mostra que o contribuinte acertou lá em demonstrar, é zero. Só que o argumento também do fiscal fala o seguinte, peraí, o próprio contribuinte apurou uma divergência que não bate com o AFD. Para a gente julgar isso daqui fica difícil. Então, assim, se fosse adotar uma postura, não, o contribuinte está com a razão, ele comprovou, mais ou menos, porque você não tem aí uma contraposição, não tem um contraditório da fiscalização. Eu acho que o fiscal tem que se manifestar. Se vai manter o auto de infração, se vai manter a decisão de primeira instância, perfeito, não tem problema. Mas desde que eu tenha um contraditório bem, né, formado dentro do processo. Aqui não. Aqui o julgador de primeira instância, ele se baseia com os argumentos do contribuinte, as planilhas, documentos, tem uma documentação enorme ali, controle de estoque, produção, mas entendo que para o julgamento do recurso de ofício, ele precisa se manifestar sim sobre essas questões, sob pena até de manter mesmo a decisão de primeira instância, tá? Parece que no final você está julgando aqui, né, favorável ao contribuinte, mas não. A questão é que a Fazenda Pública, né, está fazendo a sua defesa, a representação defende muito bem o seu ponto de vista, mas, na verdade, compete àquele que é o autor do lançamento se manifestar sobre aqueles documentos. Se ele não vai concordar, que apresente as justificativas, né? Então, esse é o sentido da proposta da diligência, presidente. Obrigado. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Doutor Rodolfo, o senhor quer manifestar? Obrigado pela oportunidade. Apenas esclarecendo, né, o pedido da representação fiscal quanto à nulidade da decisão de primeira instância, foi exatamente por esse ponto levantado pelo Dr. Walter, porque o próprio contribuinte ele apresenta, né, os seus cálculos encontrando uma divergência ou melhor, uma diferença que sugeriria, de acordo com o 509, a omissão de operações tributadas ao fisco, né? E ainda assim, o julgador fiscal de primeira instância ele conclui pela total improcedência, né, do crédito constituído no lançamento. É como se o fisco falasse, olha, você deve 1.000, aí o contribuinte viesse, não, eu devo 100, e o próprio
julgador de primeira instância falasse, não, você não deve nada. A gente entende que foi uma decisão que até extrapolou alguns limites do solicitado, né? Por conta disso, a gente se manifestou ali pela nulidade da decisão de primeira instância e analisando os demonstrativos do contribuinte, os quais embasaram a própria decisão, a gente, pelo menos eu levantei, até tinha preparado uma manifestação aqui, uma série de inconsistências, né? O contribuinte ali nas folhas 108, ele aponta uma diferença na transição de toneladas para quilogramas de 815.665 quilos. Então, em tese, se você adicionasse essa diferença ao estoque final anterior que ele tinha apurado, você deveria chegar ao novo estoque final dele. Só que quando você faz essa soma, que deveria trazer o montante aqui de 6.459.000, na verdade ele apresenta um de 6.427.978. Então, há uma série de inconsistências no próprio demonstrativo do contribuinte, alterações de vendas para conciliar valor sem qualquer esclarecimento, como, por exemplo, no mês de dezembro de 2019. Enfim, entendo que talvez a diligência ela caminha aí no sentido de trazer mais elementos para uma futura decisão da Câmara, mas continuamos aqui defendendo o posicionamento pela nulidade da decisão de primeira instância por conta de nosso ver ela ter talvez extrapolado um pouco o limite do que o próprio contribuinte coloca como um pedido dele. Muito obrigado. Mas como pedido, o contribuinte coloca um pedido de redução da autuação para um valor? Não, o senhor tem razão. O senhor tem razão. Não venha a ser um pedido expresso, né? Mas um pedido lastreado na documentação que ele traz, né? Dizendo, olha, minha diferença aqui é menor do que a que o fisco encontrou. Ele não diz expressamente, me autua por isso, mas fica meio patente para nós, assim, que ele aceitaria aquilo, né? E a decisão vai lá, extrapola e fala, o senhor não deve nada. Presidente, só um comentário que eu acredito que o doutor Rodolfo vai entender aqui minhas razões. Se a gente anula a decisão, o que vai acontecer? É a mesma coisa que você falar o seguinte, o doutor julgador de primeira instância, julgue correto isso daqui, é mais ou menos isso. Esse julgamento seu aqui eu não vou aceitar. É mais ou menos isso. Ele não partiu de premissas equivocadas, né? Porque eu não gosto muito dessa expressão que o Tribunal Especial, né, superior, usa aí contra nós aqui na segunda instância. Partiu de premissa equivocada. Pô, você relaciona todas as provas nos autos, ele fala, partiu de premissa equivocada. Isso aconteceu comigo, viu, doutor Rodolfo? Isso aqui é um desabafo, viu? Então, o que acontece? Eu falei, como é premissa equivocada? Está lá no processo, mas tudo bem. Se eu falo que ele partiu de premissas equivocadas, eu estou falando para ele como que ele tem que julgar. Ele falou assim, não, isso vai dar confusão. Ele vai lá e fala o seguinte, esse é meu entendimento. Aí volta para cá novamente, né? Aí fica aquele negócio, eu falei, não, tá tudo bem. Eu vou entender que você fundamentou sua decisão, é o seu entendimento, então o contribuinte merece uma revisão, ou o fisco, nesse caso, que é muito interessante, né? O fisco merece, sim, uma revisão disso que está acontecendo. Então, essas provas serão reanalisadas pelo fiscal, de certa forma, da forma correta, porque não fez. Quando vier para nós vamos nos deparar exatamente com o que o doutor acabou de falar. Como é uma conversão, eu não posso avançar no mérito, mas eu estou de pleno acordo, 100%. Tá? Essa foi uma forma da coisa voltar para a Fazenda, né, da forma mais correta. Analisar, que não seja integral, que seja uma parte, mas que seja feito um julgamento da forma correta, porque eu concordo plenamente, porque é muito estranho. O próprio contribuinte apura um erro, e aí o fiscal de primeira instância, ele pega as tabelas e mostra, está aqui, está zero. Mas é uma premissa. Ele cola a tabela do recurso, dos documentos que ele encontrou ali. Ele fundamenta. Se ele interpretou mal ou bem, isso daí não é o problema. Então, aqui é uma oportunidade da seguinte forma. Ok, não vamos anular a decisão. Só faça, por gentileza, essa análise para a gente dos documentos,
para quando a gente for enfrentar o mérito, eu sei o que eu estou atacando. Porque, de verdade, presidente, se você pegasse ali a manifestação, é meia folha. Não é uma folha inteira, é meia folha. Se ele tivesse avançado naquela documentação, ele ia falar o seguinte: não, mantenha a acusação fiscal por causa disso, do jeito que o doutor Rodolfo comentou. Eu estou de pleno acordo com a Fazenda, só que eu não posso entrar no mérito. Por isso que eu acho que se fizesse a diligência e voltasse para o tribunal, é muito mais fácil a análise desse crédito tributário, porque se volta para o julgador, olha, sinceramente, é como se eu estivesse falando para ele o seguinte: não, julgue conforme eu quero, né? E aí só essa impressão que eu tive. Não foi uma falta de, por exemplo, não analisou um argumento, não analisou o conjunto probatório. Infelizmente, o julgador de primeira instância faz o papel do agente fiscal de renda, analisa e coloca. Aí fala, pô, então anula. Sim, mas o risco disso, desculpa, o risco da gente dar uma decisão para falar dos erros dele, como que ele tem que julgar, ó, não joga essa planilha, joga essa diferença, é muito grande. Então, achei melhor dessa forma, como sugestão, apresentar para a Câmara, né? Simplesmente devolva, a gente faz análise e aqui a gente fica com a liberdade inteira também para fazer o trabalho correto, né? Tá bom? Eu estou do seu lado, viu, doutor Rodolfo? Perfeito, doutor Walter. Eu também acho que, assim, se o julgador fundamentou ainda de que a gente não esteja de acordo, enfim, possa não estar de acordo, fundamentou, né? Não excedeu o que o contribuinte pediu efetivamente a cancelamento da autuação, então não excedeu os limites do pedido. A fundamentação pode não ser a mais adequada, mas se esse for o caso, então cabe a nós reformar a decisão, né? Eu acho, então, eu concordo com a diligência como melhor solução nesse momento. E talvez, após o retorno da diligência, numa análise mais profunda, a gente possa concluir ou não pela nulidade, mas, de todo modo, neste momento, eu entendo pela diligência. Alguém tem mais algum comentário? Não? Posso encerrar os debates? Ok. Verificação de quórum. Iniciada a votação. Encerrada a votação. Auto de infração 4.149.160. Gracil Grafite Industrial LLI. Convertido em diligência nos termos do voto do relator. Com o encerramento desse processo, encerramos também a nossa sessão de julgamento. Muito obrigado a todos, em especial ao Dr. Leandro, que esteve acompanhando a gente, substituindo o Dr. Silvio. Dr. Jailson, hora que você puder encerrar a gravação.